Fala Heroes, sejam todos bem-vindos a mais um episódio do Põe Pra Jogo da Indie Hero, aqui no canal da Game Jam Plus. E dessa vez trago uma novidade. Os nossos programas agora serão quinzenais, assim poderemos compartilhar com vocês ainda mais momentos, informações e novidades sobre o que está rolando na indústria de games e nessa comunidade incrível. Então, sem mais delongas, vem comigo e põe pra jogo. Começando pelos bastidores da nossa organização com o quadro Indie Hero. Estamos abrindo inscrições para estúdios que desejam compor o espaço físico colaborativo do Brasília Game Hub. O BGH é um espaço de coworking com 600 metros quadrados dedicado para desenvolvimento, incubação e aceleração de games criado em uma parceria entre a Indie Hero, a Abring, o Instituto Conecta e a Secretaria de Tecnologia e Inovação do Distrito Federal. Essa chamada está visando selecionar empresas com atuação relevante, presença ativa e vontade de construir coletivamente o ecossistema de games do Distrito Federal. Então, se você é da região e tem interesse em utilizar esse espaço para fortalecer a sua empresa ou impulsionar o desenvolvimento do seu game, acesse o link que está aqui embaixo na descrição. E falando no Brasília Game Hub, a Uruka Games, um dos estúdios que estão incubados por lá, está trazendo uma notícia fresquinha para vocês. Felipe, Miron, contem pra gente um pouco mais sobre essa novidade. Felipão, estamos E aí? aqui junto para fazer um grande lançamento para esse povo aí. Qual que é o grande lançamento da Uruka? Pois é, exatamente. A gente tá aqui no Brasília Game Hub e a gente vai lançar agora, dia 14, quinta-feira deste ano, 2025, Legacy of Evil, o nosso arcade shmup clássico. Mas o que é jogo? O que é shmup? Explica pra galera que nem todo mundo sabe. Isso é outro. Pois é, não, shmup é tipo tei, pô, é assim, aí você tem que esquivar das balas que vem e vai metendo bala, mas é assim, são jogos arcades, né, como R-Type, Sonic Wings, jogos de navinha, porém aqui no caso é um jogo onde você tem um grupo de heróis de RPG e sai matando monstrinho. Heróis clássicos, tem muita classe, e muita skill também. Então, assim, aquele seu tipo de herói favorito classe, ele vai estar dentro do jogo, compensa muito conferir. E eu gostei muito de ver o processo de criação desse desenvolvimento, porque foi muito legal a gente escolhendo as classes, vendo quem ia ser primeiro a briga pra saber quem era o favorito dos personagens quebrados, tentando equilibrar tudo isso. Foi muito legal e não é single player, também é multiplayer, então já dá pra jogar com um amiguinho, porque vale muito a pena. Tem mais jogos desse tipo, né? Local multiplayer, né? Pra você sentar ali no sofá junto com o amiguinho e destruir tudo. Vale muito a pena. E tipo assim, isso é o que a gente tá fazendo agora, mas a Uruka tem estrada. Exatamente, a gente tem mais de 10 anos, né, de desenvolvimento. Temos 3 jogos já lançados no Steam e esse vai ser o nosso 4º jogo. E essa é a primeira vez que eu trabalho com uma publisher, a GoGo Games Interactive, uma publisher brasileira, parceira aqui da Indie Hero. E cara, é a primeira vez que a gente vai lançar um jogo para os consoles, exatamente. A GoGo Games possibilitar a gente botar o jogo no Nintendo, no PlayStation, no Xbox e na porra toda aí. Ficou interessado? Tá entregue, então coloca no wishlist. Nem no wishlist. Se você o jogo já tá lançado, agora tem que comprar. A gente tá nesse espaço aqui que é a nossa grande salinha, o nosso núcleo de desenvolvimento aqui no Brasília Game Hub. E a gente dá spoiler porque a Uruka não parou por aí. O Legacy of Evil já tá entregue, mas a gente já tá trabalhando em outro projeto. Aqui nesse espaço aqui tá acontecendo coisas muito legais. Eu não posso falar muito, né? Pra mostrar do novo projeto. Vai beber um café, não conta tudo não. A gente pode falar pelo menos o nome? Pelo menos o nome. O nome do nosso novo projeto é Zamburá. Mas ele é um shmup também? Não, é mais popopom. É isso então, galera. Zamburá no futuro, Legacy of Evil pra você aqui. Isso aí. E tchau pra galera aí do Põe Pra Jogo. Tamo junto. Legacy of Evil. Muito obrigado, meninos. Então fica aí a dica, mais um lançamento sensacional da Uruka publicado pela GoGo Games. O Legacy of Evil já está disponível na Steam e o link para acessar o game você encontra aqui na descrição. E seguindo o programa, vamos falar um pouco mais sobre o que movimentou a nossa comunidade nesse comecinho de agosto com o quadro Tour pela Comunidade. No começo do mês rolou mais um tradicional encontro da comunidade no servidor de Discord da Indie Hero, que é aberto para todos participarem. E é lá que mostramos os principais destaques dos desafios que aconteceram no mês anterior. Vamos conhecer o desafio que aconteceu esse mês, do dia 7 ao dia 20 de julho, no Ataque Criativo,
os participantes têm que escolher 2 entre os 4 seguintes tipos de assets, que é conceito de personagem, ou concept art de cenário, ou uma HUD de jogador, ou uma música de batalha. E o tema foi temperinho brasileiro. Então a gente pedia para você misturar um elemento cultural do Brasil com um elemento de outra cultura, de outro país. Vamos ver o que o pessoal preparou pra gente. Tivemos o Thiago Santos, que fez esse desenho à mão. Rapaz, eu tava assim, o que eu faço? Aí eu fui olhar a referência aí de animais da fauna. Aí eu lembrei da capivara, que tem um símbolo brasileiro, que tem um símbolo japonês. Aí procurando referência, eu lembrei que a Game Jam Plus tem uma capivara de estimação, que é a Capite. Aí eu primeiro fiz a base dela, e aí eu fui botando a roupa, aí depois eu fiz o cenário, que é o dojo. Aí eu pensei, tá, eu posso trazer pro cenário também um pouco de Brasil, né? Então eu botei o Cristianito de fundo, então meio que fui fazendo a composiçãozinha assim. Tivemos também do João Vitor Silva. Tipo, minha ideia principal era fazer 2 personagens, só que aí eu só tive tempo de fazer o Pandinha. Só que eu fiquei satisfeito com o resultado, eu achei bem que ficou bem fofinho e a camisa do Brasil ficou extremamente estilosa, não podemos negar isso. Ficou muito fofo de fato. Então, próximo destaque, Natália Naomi. Vou fazer um furry, né? Vamos fazer furry, vamos. Aí eu fui fazer furry. Eu pegar a cangaceira, que é o que eu mais conheço também, juntar com o samurai e vamos ver o que dá. E já disse aí. Ficou muito legal, achei bem criativo. Agora vamos conhecer o 8º desafio da comunidade, que foi o mecânico de mecânica. E nesse desafio do mês de julho, a gente pediu um jogo de ritmo. Vamos conhecer os jogos da galera, começando com a da Maria Eduarda. Foi muito legal ter participado do desafio. Foi a primeira vez que eu participo de uma competição assim. Mesmo assim, fazer esse pedacinho de gameplay foi bem divertido. E eu acabei fazendo em VR, né? Porque eu achei que se encaixaria melhor. E é uma coisa que eu sei mexer, que eu me sinto confortável. Então, foi bem legal. É isso, arrasou. Parabéns. Então vamos pro próximo desafio, que foi do Daniel Alves. Bom, a minha ideia foi porque esse light stick, né, esse palitinho que acende é muito comum nos shows orientais, né, e eles fazem no ritmo da música. E aí a minha ideia foi tentar replicar um pouco desse movimento que eles fazem no ritmo da música num joguinho. Mas acho que foi um desafio bem interessante. E acabou que deu certo, acho que foi bem legal. Seguindo pro próximo destaque, temos o Kainan Correia. Eu fiz com o Andarilho, né? O Andarilho tá aí também. Opa! Enfim, né? Fez os sprites ali, a movimentação do personagem. Se divertiu fazendo e tal. É isso. Pô, que legal. Um trabalho em equipe aqui sensacional. Parabéns por terem resolvido e trouxeram de uma forma que eu nunca imaginaria um jogo de ritmo. Ficou bem legal. Nesse encontro, também contamos com a ilustre presença do Otávio Imon, CEO da Otimon Studios, que bateu um papo com a galera sobre a sua trajetória profissional e revelou curiosidades sobre o desenvolvimento do Zet Zillions, o jogo que a galera que entregou os 2 desafios recebeu como prêmio. E ao final do encontro, também aproveitamos para revelar os vencedores do ranking mensal, onde os competidores que melhor se qualificaram foram premiados com cursos de game design ou com 3 meses de assinatura do clube de membros. É sempre muito bom participar desses encontros, que além de bate-papo informativo, também rola prêmios e descontração. E se você quer saber mais como foi esse último encontro, a gravação está disponível aqui no YouTube. E se você tem interesse em participar do próximo encontro e competir por prêmios, basta entrar no servidor do Discord da Indie Hero e o link você encontra também aqui embaixo na descrição. E falando em desafios, você não pode perder o desafio que está rolando nesse mês de agosto lá no Discord da Indie Hero. Salve, salve, Heroes! Aqui é o Feijão, da Indie Hero e Game Jam Plus, e hoje, junto com a Ludo AI, a gente trouxe um desafio para vocês. Utilizando a ferramenta da Ludo AI, crie um pitch, game concept, e depois um videozinho de 5 minutos apresentando esse game concept. E os 3 melhores ganham uma grana boa, dólar, direto no Pix. E como vai ser esse desafio? Simples, a Ludo tem funções de brainstorming automáticas. Você vai criar uma conta nela, digitar um tema e ela já vai entregar o nome do jogo, mecânica, descrição e até arte para ele. Tudo isso pode ir direto no seu GDD ou servir como base para o seu pitch. Então, muito obrigado, Heroes, nos vemos na próxima. O prazo de submissão é até dia 31 de agosto e para mais informações, você pode acessar o Chat Challenges no Discord da Indie Hero e o link para chegar lá está aqui embaixo na descrição. E que tal conhecer o seu próximo jogo ou estúdio de games brasileiro favorito? A Carol e a Zoe do No Lobby estiveram no Brasília Game Festival, que aconteceu em maio deste ano, e entrevistaram a galerinha que estava expondo seus jogos nos stands lá da BGF. E assim, conhecemos um pouco mais do trabalho e da história de cada desenvolvedor que esteve presente. Foram 53 estúdios entrevistados, cada um com um jogo e uma história diferente. E toda semana sai um episódio e você pode conferir clicando no card que está aparecendo aqui em cima. E se você curte jogos independentes e quer apoiar a indústria nacional de games,
Tenho certeza que vale a pena conferir. Indo agora para Manaus, vamos falar com a Isabelle, que está trazendo informações sobre a Joga Manaus Jam, uma Game Jam que aconteceu lá no coração do Amazonas. Isa, conta pra gente como foi esse evento. Aqui é o Rodrigo Rosas falando, da Pixel Wave. Eu sou Isabelle Conta, também da Pixel Wave. E a gente tá aqui no Joga Manaus Jam. Cara, tá surpreendente a quantidade de pessoas e a quantidade de jogos também. As equipes vieram aqui presencialmente para receber mentoria e direcionamento para os últimos refinamentos dos jogos. Então conhecemos aqui quais estão em desenvolvimento e o que elas ainda precisam para finalizar. Também tivemos 2 palestras justamente para falar sobre o que deixa os jogos mais gostosinhos de jogar. A gente está muito orgulhoso, todos tinham chance. Mas quem levou o prêmio de Sardinha Studio, de jogo com maior potencial comercial, foi... Ganhar esses 2 prêmios aqui foi uma experiência muito incrível. Eu e o meu time aqui, a gente se esforçou bastante no processo da criação do jogo. E a gente conseguiu alcançar a premiação, não só uma, como 2. Passa muito pouco, mas no final é extremamente gratificante, porque a gente vê o produto que a gente conseguiu fazer. Vale muito a pena. É isso. Essa foi a nossa segunda jam competitiva e a gente não esperava ganhar o prêmio já. A gente pensava, pô, tá bem acirrado. A gente realmente não esperava. A gente estava muito feliz e muito surpreso. Bom demais ver toda essa galera se unindo para criar games. Parabéns aos vencedores da competição e muito obrigado Isa e galerinha da Pixel Wave, que estarão a partir de agora com a gente todo mês trazendo as novidades que abalam a indústria de games lá na região norte. Descendo agora para a região sudeste, vamos falar com a Madu Matos, que faz parte do nosso clube de membros e esteve presente na RedsCon, um evento que reúne desenvolvedores e entusiastas de games lá na cidade de Vila Velha, no Espírito Santo. Conta pra gente, Madu, como foi a sua experiência? E aí, galera da Indie Hero e da Game Jam Plus, tudo certo? Aqui é a Madu Matos, eu sou estudante e desenvolvedora de jogos capixaba e eu vim aqui contar um pouquinho da minha experiência na RedsCon 2025, que foi um evento que aconteceu nesse sábado em Vila Velha, Espírito Santo. Nos últimos 2 anos eu tenho participado ativamente dos eventos de jogos aqui na região e eu posso dizer com tranquilidade que a RedsCon foi o maior e o melhor dos eventos que eu participei nos últimos tempos. A RedsCon é um evento de cultura geek que reuniu a galera do cosplay, do anime, do K-pop, mas com foco principalmente pra galera dos jogos. E teve conteúdo para todos os gostos. Teve stand dos estúdios de jogos da região, mostra de jogos capixabas, sejam jogos digitais ou jogos de tabuleiro, teve game jam, palestras e muita coisa legal. Eu fui ao sábado no dia 9 e assim que eu cheguei eu já fui correndo para assistir as palestras. A primeira que eu assisti foi com Lucas Marduk e o Theo Azevedo sobre marketing para games, e logo depois eu participei de um workshop excelente com o Leandro Saionetti do Catarse, sobre financiamento coletivo voltado para jogos. Nesse mesmo dia eu também acompanhei painéis da Mito Games, que falou sobre UI, UX design, concept art de personagens em GDD e ainda mostrou um pouco dos bastidores do desenvolvimento do seu novo jogo, o Tupi, The Legend of Araribóia. Entre uma atividade e outra, eu consegui explorar o evento e aproveitar para testar vários jogos. Eu testei o Infinity Vania, a demo do Tupi, da Mito Games, da Sinfonia Chronicles, da Down, e também consegui testar o Cyber Race do Lucas, que foi um amigo da Indie Hero que eu conheci aqui pessoalmente pela primeira vez no evento. Além dos games, o espaço estava cheio de artista independente aqui do estado. Eu voltei para casa com adesivos, botões, biscoitinhos e um monte de brindes legais. Mesmo indo só no sábado, eu consegui aproveitar muito, conhecer gente incrível e sair cheio de inspiração de lá. Bom, e essa foi a minha experiência na RedsCon. Eu espero ver mais de vocês da Indie Hero e da Game Jam Plus nos próximos eventos aqui no Espírito Santo. Tchau, tchau, valeu aí, Rafa. Valeu, Madu, por compartilhar a sua experiência aqui com a gente. E pode deixar que queremos muito poder estar com vocês e participar dos próximos. E lembrando que se você é membro e quer dar visibilidade para os seus projetos ou para a comunidade em que você está inserido, entre em contato conosco através dos nossos canais oficiais e conta a sua história. Quem sabe ela não pode aparecer aqui em um próximo episódio do Põe Pra Jogo? E falando no assunto, se você quer saber o que de bom tá vindo por aí, fica de olho no nosso próximo quadro, Calendário de Eventos.
Começando com o nosso próximo aulão lendário, Aprendendo Game Design, que vai ser ministrado pelo Pedro Thiers, que tem um convite especial para vocês. Fala pessoal, eu sou o Pedro e trabalho como GD. Semana que vem eu vou dar um aulão lendário para vocês sobre GD. Nesse aulão vamos falar sobre o que faz um game designer, como é que eu faço para começar a trabalhar como GD, boas práticas de GD e umas dicas extras que eu sofri muito para aprender. O aulão vai ser dia 21 de agosto, às 7h30 da noite, no Discord do Indie Hero. Nos vemos lá! E aí, vai perder essa oportunidade? Torne-se um Hero lendário assinando o clube de membros do nosso canal agora mesmo e vem com a gente aprender. Agora, a última chamada para os criadores de jogos do DF. O edital para jogos eletrônicos está com inscrições abertas para pessoas físicas e jurídicas com sede e administração no Distrito Federal. Serão 3 fases integradas: ideação, incubação e aceleração. E as inscrições vão até o dia 29 de agosto. Ficou interessado? Confere o link que está aqui embaixo na descrição. Agora, para você jovem que é de São Paulo capital e quer se tornar pro player ou desenvolvedor de games, o Diverse Games abriu inscrições presenciais para cursos de desenvolvimento de jogos, Free Fire, Roblox, CS, Fortnite e muito mais. O Diverse Games é um hub inovador que oferece cursos gratuitos em games e desenvolvimento de jogos para crianças e jovens com práticas sustentáveis e inclusivas. As inscrições vão ser realizadas de forma presencial no Polo Diverse Games de São Paulo. Mais informações você encontra no link aqui embaixo na descrição. Saindo do Brasil, de 20 a 24 de agosto, vamos ficar todos atentos na Alemanha, que vai sediar a versão europeia da Gamescom. A tradicional convenção de games que acontece na cidade de Colônia não só oferece uma plataforma para os expositores e parceiros apresentarem seus jogos em desenvolvimento, como também representa um intercâmbio cultural e tecnológico para empresas independentes e AAA do mundo todo. E claro, a CEO da Indie Hero, Juliana Brito, vai estar por lá para fazer negócios e também compartilhar um pouco da sua experiência aqui com a gente. Então, boa viagem, Ju! Esperamos ver você em breve com todas as novidades. E não é só a Ju que está indo para terras internacionais em busca de novas parcerias e negócios, pois em setembro, o fundador da Game Jam Plus, Ian Rochlin, vai aterrissar no Canadá para participar do External Development Summit. Esse, que é o único evento anual internacional da indústria, com foco principal no desenvolvimento externo de arte, animação, áudio, QA e localização. O XDS acontecerá de 2 a 5 de setembro na cidade de Vancouver. E claro, se você possui o nosso passaporte especial da Indie Hero e tiver a oportunidade de participar de algum desses eventos, lembra de colocar ele na mala e encontrar com os dois pelos eventos para receber mais um carimbo especial no seu passaporte. Pessoal, infelizmente nosso programa está chegando ao fim, mas como sempre, é incrível ver como essa comunidade segue colaborando com ideias e trabalhos incríveis que ajudam a impulsionar o mercado de jogos no Brasil e no mundo. Conhece alguma história interessante da nossa comunidade ou projeto que mereça ser compartilhado? Ou quer divulgar o seu próprio trabalho e aparecer aqui no Põe Pra Jogo? Entre em contato com a gente pelos nossos canais oficiais e conta sua história. E claro, se você curtiu esse vídeo, já deixa o seu like, comenta aqui embaixo o que você achou de mais interessante e lembra de compartilhar com aquele seu amigo que se amarra em desenvolvimento de jogos também. É isso, valeu, um grande abraço e até a próxima!